Olá a todos, o meu nome é Bunguinhis, que esta voz já não, esta voz já não dá para nada. E sejam bem-vindos ao A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira, que ninguém desconfia, e surpreendentemente, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás cá hoje? É verdade, estou cá hoje, pá. Estou cá Tu hoje de hoje. seguida, eu sei que na tua idade já não... eh, já não era uma coisa comum, estás a ver? Sabes que há coisas que ajudam a isso. Sim, Os Cialis, né? comprimidos e tal. Como se chama? Sim, o teu amigo do Paulo, o teu amigo Paulo Futra, que era o homem de. O coisa, né? O motor de arranque, né? O motor de arranque. Motor de arranque. E então, pá, como Epá, é que tu estás? ainda continuo aqui um bocado. Estás todo afanado. É que isto ainda por cima irrita-me, que é, eu não estou doente, estás a ver? Ou seja, faço a minha vida normal. Tenho só este peso narigal, que eu não consigo dizer isto de outra maneira, que não me permite Que não te para permite respirar. saborear, não é? Que não te permite Sim, saborear a falar comida. normalmente e Saborear não a sei o quê. comida. Saborear a comida. Mesmo assim, ontem Mas, fui mamar mas isso não te impediu de gandiniante. andar a passear, não é? Isso não te Não, impediu não. de andar a comer fora, não é? Não, ontem foi um dia bom nesse aspecto. Foi um dia bom porque fui a um sítio que já tinha ido, mas que recomendo bastante porque não sei se é o sítio mais elegante, tipo em cozinha, vá, mas é super goloso, pá, que é um sítio que se chama Gunpowder. Atenção, mais elegante, é muito mais elegante do que a maioria dos restaurantes indianos que existem em Lisboa. Aquilo é um bocadinho mais fino, pronto. Mas a comida é super boa, super golosa. Estás a dizer caranguejo de casca mole, estás a dizer, que é uma coisa que tu deves gostar. Gosto. Umas tostas de camarão assim pequeninas. Pá, estava tudo bom, tudo bom. Gostei muito. Já tinha gostado da primeira vez e gostei muito. É um sítio bom para ir em grupos também, porque tens Boa. assim coisas para dividir e etc. E depois, tenho de fazer aqui A malta vai tomando nota. Eu recebo os comentários, é só. Não há um único comentário de basquetebol nas nossas redes sociais. É só comentários de comida. Quero só fazer E agradecimentos pelas sugestões. quero só fazer aqui também um agradecimento, porque é uma coisa que me acontece, que tem acontecido até regularmente, e até de forma surpreendente, que é pessoas virem falar comigo, em dia de jogo do Sporting. Normalmente acontece, já acontece sempre que vou ao Alvalade, as pessoas vêm falar comigo e quero agradecer, não só ao rapaz que veio falar comigo na paragem do autocarro, porque eu estava vestido com a camisola do Sporting, veio falar comigo, ele não disse o nome, disse só, gosto muito dos teus comentários desportivos, uma coisa assim. Também foi ali perto da hora do almoço, não sei se ele não estava já um bocado tocado. E depois, ao grupo de malta da Ilha Terceira, que me veio abordar debaixo do viaduto do Campo Grande, um clássico de pré-jogo em Alvalade, e que me ofereceu uma jola e uns rissóis de leitão que eu não comi, e que ainda estivemos lá a falar um bocado, não fica com os nomes deles. Achei um bocadinho cobarde terem mandado uma rapariga à frente que nunca ouvia o podcast, só ouvia os 10 minutos da comida, para ir falar comigo, e eles ficaram lá atrás recolhidos, um bocadinho cobarde. Mas pronto, mas foi fixe. Um abraço a eles e obrigado pela mini que me forneceram. Portanto, Ricardo, estás a ver? Estás a perder minis por não ir à bola, percebes? Estás a perder minis. Pois, não vou, mas por acaso fui. O Gonçalo, como sabes, joga lá no Montijo, lá no Sub-18, e por acaso os séniores do Montijo jogaram aqui ao pé, jogaram contra o Vila Franquense aqui em Vila Certo? Franquense. Foste ver? E então fomos ver o jogo. E um dos séniores do Vila Franquense deslocou um ombro. E no fim, Correto. à saída, estávamos lá fora a falar com a malta que conhecemos lá do Montijo e saiu esse rapaz e eu perguntei-lhe como é que ele estava e tal, assim, se tinha que ir ao hospital. Ainda por cima ele tinha ido para ali de moto, não podia levar a moto outra vez de volta, não estava em condições de conduzir. E ele começou imediatamente a falar de Nemias e a falar de outras coisas, e foi assim uma coisa um bocado estranha. Depois lá percebi que era alguém que Era o 20. acompanhava, Era o 20, sim. que era alguém que acompanhava também, e já me tinha mandado umas mensagens em 2016 ou 2017, na altura, por causa de um jogo qualquer da Sport TV. E pronto, aconteceu. É fixe, pá. Só mais uma coisa sobre isso, que é, nós nunca tivemos tantas pessoas a ouvir-nos a nós três a falar. Nunca, tipo, e pá, numa altura em que não passou assim tantos meses desde que criámos
este novo podcast, não passaram 5 meses e meio, não é? Tipo, é bom, estás a ver? É bom ver que a malta continua connosco e mais, até trouxeram amigos para mais gente ser enganada. Nunca tivemos tantas pessoas a ouvir-nos. Obrigado. É verdade, nunca tivemos tantas pessoas. Estávamos tão pessimistas, não é? De perder metade da audiência quando fizéssemos a transição. Yeah. E afinal já estamos aqui peito inchado a pensar em ir para fazer um episódio ao vivo na Mel Arena, não é? É isso, estamos baby steps para a Mel Arena, lá, sim. vamos Baby quase steps lá. para a Mel Arena. Sim, obrigado a todos, obrigado a todos. Eu, ao contrário de ti, não fui a nenhum indiano fino, a finório, eu fui comer o bom do leitão este fim de semana. Pensei que tinhas ido comer o Dragon Ball. Não. Foi leitãozinho um leitãozinho clássico. Ali em Loures, periferia. Há ali 2 sítios onde se faz muito bom leitão. Obviamente, um chama-se Rei dos Leitões, que é em Frielas, mas aquele que eu gosto mais, que foi onde fomos este fim de semana, fui com a minha mãe, que ela fez anos no fim de semana, foi ao Bom Leitão, que é no Barro, na zona de Loures. E recomendo. É 5 estrelas. Pelzinha crocante e não sei o quê. Pelzinha é melhor crocante. do que aquele ali em Pinamanique. Aquele molho que parece mousse de chocolate, não é? É incrível. É incrível. Esse molho, sabes o que é feito esse molho, não sabes? Nem quero saber. Posso dizer como é que isso é feito? Nem quero saber. Isso é feito, acho eu, com 2 ingredientes, se não me engano. Um é pimenta, não é? Dá para perceber. Mas claro. O outro parece molho de chocolate. Por alguma razão, aquilo não te parece manteiga, né? Também não te parece azeite, foi não. Sabes porquê? Porque é banha de porco, em princípio. Ficas com essa agora para ti, puto, e a próxima vez quando te perguntar que é molho, tu vais dizer, não, deixa estar tão bem. Quero 2 doses. Deixa estar tão bem, só como uma palhinha. Mas tu sabes que há um leitão, há dois em Lisboa até bastante conhecidos, não é? Um é o Eliseu, não é? Dos Leitões, que há em Benfica e também agora aqui na Avenida da Liberdade. E o outro é ali no estádio do Casa Pia. Já foste? Já me falaram disso. Yeah, esse leitão também é bastante bom. E depois acho que há um que eu nunca fui, que é tipo, não é Loures, mas acho que é Bota Feijão, é possível? Bota Feijão. É o pé do... Acho que é Moscavide, não sei se já estou a dizer mal. Bota Feijão, yeah. Bota Feijão. Daqui diz Parque das Nações, mas isto não é no Parque das Nações. Isto é noutro sítio. Quer dizer, é para ali, é Moscavide, pronto. É para ali. Acho que também é muito conhecido. Portanto, Ricardo, fica já aqui com outras duas recomendações. 2 ou 3. Já foste ao Eliseu? Não? Ainda não foste? Já fui. Já foste. Bom. Yeah. Bom, e NBA um bocadinho, se calhar. Só para... Sim, porque houve uma taça do Porco desmoer esta noite, não é? Houve uma taça do Porco esta noite. Por acaso, já viste que as pessoas dizem só para desmoer, mas desmoer está errado, não é? É moer. Só para moer. Sim, é como o fazer a barba e o desfazer a barba, não é? Yeah. Como o humilde e o desumilde, não é? Isso é só parvo. Se estão crianças a ouvir, não digam desumilde, isso é só parvo. Mas pode ser uma cena, eu achava que era parvo, mas depois fui ao dicionário e acho que existe. Puto. Desumilde existe? Yeah. Eu achei que não existia, mas existe. Continua a ser parvo. Continua a ser. Deve ter sido adicionado quando foi adicionado o bué e não sei o quê. Pá, não. Continua a não fazer muito sentido. Não pode ser. Desumilde, yeah. Pronto, NBA. Estás no primeiro ano a confirmar? Não. NBA. Epá, eu já não sabia o que é de dizer desta série. Se calhar começamos pela Conferência Este, porque já temos finalistas, né? Os Knicks estavam sentadinhos de cadeirinha à espera para saber se iam jogar contra os Cavs ou contra os Pistons, e nós que andamos aqui a elogiar as equipas que ganhavam os jogos todos em casa, os últimos 3 jogos foi tudo trocado, não é? Ou seja, quem ganhou foram as equipas que estavam a jogar fora, e os Cavs acabaram por levar de vencido aos Pistons em 3 jogos, pelo menos os últimos 2 que foram blowouts, ou seja, foram jogos ganhos confortavelmente pelas equipas. Não sei bem o que é de dizer disto. Acho que não é uma surpresa perceber que os Pistons não tinham argumentos ofensivos suficientes para derrotar os Cavs. Do lado dos Cavs, não deixa de ser surpreendente que uma equipa que teve tantas dificuldades até de química e etc, acaba por
ganhar a duas das melhores defesas da NBA, mesmo com essas dificuldades, ou seja, mesmo não, o jogo não tendo sido fluido. Eu acho que este último jogo acabou por ser um bocadinho melhor, acho que ajudou o Evan Mobley a estar de volta, mas mesmo com o James Harden a marcar 9 pontos num jogo 7, sem surpreender, os Cavs acabam por conseguir ganhar com o seu Big Four, não é? Composto por Jarrett Allen, Evan Mobley, Donovan Mitchell e Sam Merrill, não é? Toda a gente estava à espera do Sam Merrill game que aconteceu ontem à noite. Os Cavs são, se calhar, a equipa com mais talento naquela conferência depois dos Knicks, ainda na equipa que estava em competição. Não sei se não têm mais talento, quando digo mais talento, mais plantel até, por exemplo, os Celtics tinham, e se calhar acaba por ser, não é assim tão anormal se olharmos para os plantéis dos Cavs estarem nesta posição. Uma coisa engraçada que vi, não sei se reparaste nisso, foi já não estavam numa final de conferência desde 2018, mas sem LeBron desde 1992. Isso acaba por ser um feito, e o Donovan Mitchell finalmente chega a uma final de conferência, que é uma coisa que nunca tinha chegado também. Portanto, parabéns aos Cavs. Não sei, acho que os Pistons vão ter de evoluir, mas se calhar vou-te deixar falar porque tu percebes mais do assunto. Não, em relação aos Cavs, sobretudo assinalar isso, não é? A primeira final de conferência para Donovan Mitchell, ao fim de 9 anos de carreira e de várias eliminações na segunda ronda, finalmente conseguiu não só bater à porta, mas pelo menos entrar numa final de conferência, e foi muito graças a ele também, não é? Que faz 26 pontos e faz 8 assistências com 0 turnovers. Os Cavs entenderam aqui uma coisa, que foi que mais do que procurarem forçar isolamentos, lançamentos de 3 pontos após não sei quantos dribles, o que deviam era trabalhar coletivamente para conseguir conquistar bons lançamentos, para fazer uma boa seleção de lançamentos. E então fizeram-no usando os seus bigs, quer o Jarrett Allen, quer o Evan Mobley, que muitas vezes as atenções focavam-se no Donovan Mitchell, e ele, muito bem, ele que não é propriamente um dos maiores playmakers da NBA, mas muito bem, esteve muito focado a tentar alimentar os jogadores grandes. Aliás, o Kenny Atkinson disse que a primeira jogada que desenhou no início do encontro foi para o Jarrett Allen, para passar uma mensagem à equipa, que era preciso alimentar os bigs, dar bolas aos jogadores grandes, porque quanto mais os jogadores grandes forem um fator, quanto mais pressão coloquem no aro, mais espaço se vai abrir no exterior, e esse espaço abriu-se, por exemplo, não só para o Donovan Mitchell, mas para o Sam Merrill, como tu disseste, fez um grande jogo, com 5 em 8 de lançamento de 3 pontos, 23 pontos em 25 minutos, e acabou por compensar a ausência do James Harden nesse sentido, que falhou todos os triplos que tentou esta noite. Portanto, coletivamente eles encontraram uma solução. Kenny Atkinson revelou também que uma das estratégias para este jogo, um dos ajustamentos foi o jogador que estiver a ser defendido pelo Ausar Thompson não pode driblar, tem que passar a bola, não faz nada. Quem estiver com o Ausar Thompson na frente passa a bola. Posso fazer uma cena? Isto na ideia de não perderem bolas e não sofrerem pontos em transição. Deixa-me só interromper, porque isso ajudou. Porque isso do Donovan Mitchell que tu disseste é super relevante. O Donovan Mitchell, eu vou-te ler o game log dele dos 14 jogos que fez, assistências. Portanto, desde o início destes playoffs, 4, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, e ontem à noite, 8. E isso, é verdade que ele não é um playmaker, mas o facto dele poder facilitar os colegas, lá está, é a diferença entre... É que ele é um bom passador, ele faz passos até uma mão, faz coisas inacreditáveis. Entre tu teres mais do que uma ameaça no ataque, não é? Tipo, e a malta começar a ter medo daquilo que se pode fazer. E mesmo o Harden, houve um tweet interessante sobre o Harden, simpático até para ele, que é o Harden, apesar de já não ser, ou nunca ter sido se calhar, mas não ser o Harden de outros tempos, continua, é um bocado como o Ronaldo na seleção, estás a ver? Continua a ter agarrado a ele e a arrastar com ele sempre a um gajo valioso na defesa, ou não sei o quê, porque também sabes que se não fizeres isso vais ser castigado. Então ele nunca consegues expor, nunca dás o Harden de borla, estás a ver? É isso que eu quero dizer. Nunca agarras e assim, não, Duncan Robinson. Deixa-me ter o Harden entre linhas,
a arrastar os centrais, a fazer diagonal. Sim, Duncan Robinson vai lá marcar o Harden. Não existe isso, estás a ver? Tens de ter sempre um gajo minimamente competente a fazer isso. E o Harden, não tendo a fugosidade de outros tempos, e já vamos falar até da última grande série, se calhar, de playoffs que ele fez, a verdade é que obriga a defesa a que esteja atento a ele. E isso também abre espaço, lá está, para outros jogadores poderem fazer o step-up, como foi o Sam Merrill, como foi, sobretudo, os bigs dos Cavs. Desculpa lá, queria só dizer isto e tínhamos... Não, e fizeste bem. E para fechar a página, só se calhar dar um toque aqui nos Detroit Pistons, porque equipa com o melhor registro da conferência e que não chega às finais de conferência, muitos vão olhar para isto como uma desilusão. Acho que é preciso ter um bocadinho de calma. Há 2 anos eles tinham 14 vitórias na temporada e, portanto, estão aqui a bater à porta das finais de conferência. Não sei até que ponto há aqui um grande sentido de urgência da equipa dar o salto. Não podemos esquecer que o Jalen Duren ainda é muito novo. Estamos a bater muito no Jalen Duren nos últimos dias e com justiça ele portou-se muito mal nestes playoffs, mas ele é de facto muito novo. E também batemos muito no JB Bickerstaff. Eu acho que nenhum de nós aqui neste podcast é um grande fã, não é um devoto da igreja de JB, mas a verdade é que o JB Bickerstaff também tem um plantel que é muito difícil de trabalhar, porque tu não tens muitos atiradores e de repente és obrigado a usar aqui vários jogadores que são não atiradores em simultâneo. Tens um Tobias Harris que por vezes se encolhe, foi o que aconteceu neste jogo 7, 0 lançamentos de campo convertidos, 0. Os adeptos dos 76ers estavam a olhar para isto e a dizer: então, e tal, como é que é? Como é que é, malta? Como é que é a experiência de Tobias? Experiência de Tobias. E, portanto, foi tudo muito às costas do Cade Cunningham, muito dependentes do espaçamento de um jogador como o Duncan Robinson, que se calhar numa equipa a sério de título pode ter algumas dificuldades até em ter minutos de rotação, não sei, mas foi tudo demasiado dependente do que o Cade conseguia criar. O Alzarton é um jogador importante, mas depois perde um bocadinho a compostura aqui e ali, porque fica frustrado porque o dom de borla no ataque, ele marca, faz airballs atrás de airballs, e depois na defesa deve ir com um bocadinho mais de cedo ao pote, e a coisa às vezes leva-o a tomar mais decisões, mas a equipa está mal construída. Andámos a pedir o Lauri Markkanen para eles avançarem para o Lauri Markkanen. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa um bocadinho mais séria neste verão, porque o Jalen Era isso que andava aqui à procura. Se correu mal, diz. Eu andava aqui à procura, por acaso não sei como é que eles estão de cap space, né? Mas andava aqui à procura até de free agents, por cálculo que eles não queiram abdicar de parte do core. Se bem que não sei se o Beef Stew, que teve uma boa época regular, mas não sei se sente-se o mesmo, mas nos playoffs aquela impetuosidade toda não o ajuda nada. Não sei se não era bom vender em alta, estás a ver? Vender em alta para uma equipa e poder ter alguma coisa em troca. Mas estava a olhar, por exemplo, é possível para free agents, e um jogador como o Anthony Simons, e estou a dar este exemplo, mas teria com certeza dado muito jeito a estes Pistons, mesmo percebendo que podia ser uma liability na defesa, mas em termos de criação, tipo, funcionaria. E quem diz o Anthony Simons diz outros free agents, tipo o Colin Sexton, o Kobe White, mas o Simons eu acho que era tipo perfeito para jogar nesta equipa, que pode perder o Tobias Harris. Não sei se vão renovar com ele ou não. Eu acredito que se calhar renovem, não sei exatamente por quanto, mas um jogador desse género eu acho que faz falta a estes Pistons, e por isso, não sei, vamos ver. Estava aqui a ver que o Rui Hashimura também é free agent, não sei se trocar o Rui Hashimura. Esse vai querer receber um bagzinho. Esse vai receber a sua bagzinha. Não sei se trocar o Rui Hashimura, Tobias Harris por Rui Hashimura podia ser interessante para os Pistons também, eventualmente. Parecem os jogadores com o mesmo estilo, não é? Têm ali os estilos parecidos de jogo. E pronto, não sei, acho que é uma off-season para pensarem um bocado, para pensarem também quanto é que querem pagar ao Duren e ao Ausar, e vamos ver quanto é que esses jogadores vão receber, porque acho que esta série, os playoffs puseram um bocadinho a nu as fragilidades que esses jogadores têm, e
pronto, e aos Pistons confiam neles. Eu também acho que estão um bocado encostados à parede, né? Ou seja, se eles não lhes pagarem, alguém lhes vai pagar esses valores Sim, máximos e portanto é o que é. acabam por perder os jogadores a troco Por de nada, nada. sim, Né? por nada. Portanto é o que faz sentido que mantenham a aposta. Agora perceber, se calhar, que se puderem trocar o Beef Stew e o Paul Reed por um posto funcional que lhes dê um bocadinho mais de fiabilidade nos momentos em que o Jalen Duren fica com um bocadinho com medo do brilho das luzes, não é? Que é coisa que o Jarrett Allen não teve neste jogo. Aliás, próprios para o Jarrett Allen, não é? Que fez grandes jogas. Máximo de playoffs. 23 pontos. Foi só a terceira vez que passou dos 20 pontos nestes playoffs, e fazê-lo num jogo 7 fora de casa, contra um Jalen Duren, para além do Atkinson lhe ter feito aquela primeira jogada para dar confiança e para dar o sinal aos colegas que deviam alimentar os bigs. Houve várias vezes em que o Allen recebe a bola dentro e joga um contra um e vai à procura, foi agressivo, foi à procura dos seus pontos. Tem ali um momento no terceiro período, pá, que marca pontos e tipo, até agarra na bola do garrafão, tipo no topo do garrafão e explode, entre aspas, e ultrapassa o Paul Reed. Mas sim, se olharmos agora para aquilo que estes Cavs podem ou não fazer aos Knicks, achas que os Knicks, ou seja, concordas, porque eu escrevi isto no alinhamento, que os Knicks partem como claros favoritos nesta série, têm aqui uma oportunidade de ouro de chegar à final da NBA pela primeira vez desde os anos 90. Sim, acho que os Knicks têm que partir como favoritos nesta série. Vêm de 7 vitórias consecutivas. Essas 7 vitórias com uma média superior a 19 pontos de diferença em relação aos adversários. Melhor diferencial das duas primeiras rondas de playoff nos últimos 43 anos. Portanto, eles estão em modo rolo compressor, claramente. Têm estado a descansar e têm estado a descansar em cima de 7 vitórias seguidas, que foram conquistadas também de uma forma não só afirmativa, mas de uma forma em que eles mostraram que não são apenas Jalen Brunson a driblar e a tentar criar para os outros, não é? Já falámos aqui desta nova versão do Karl Anthony Towns, funcionar como hub ofensivo no topo, no high post. Ele está a fazer quase 7 assistências por jogo, 6,6 assistências por jogo. É a primeira vez em 4 épocas que o Jalen Brunson não lidera a equipa em assistências. É a primeira vez que ele não lidera a equipa em assistências em playoffs, e isso é um testemunho e deve ser assinalado, um testemunho do trabalho e das opções da equipa técnica liderada pelo Mike Brown. Há algumas questões sobre os Knicks, apesar de serem favoritos, que eu vou estar particularmente atento, que têm a ver com aquilo que sempre apontámos aos Knicks, que é as dificuldades que o Brunson e o Towns têm de defender o bloqueio direto. Isolando essas jogadas nestes playoffs, eles estão a portar-se até bastante bem. Em cada posse de bola que os adversários meteram o Brunson e o Towns em bloqueio direto, foram marcados em média 0,85 pontos por cada posse de bola, o que é baixíssimo, é um valor muito, muito interessante para essas jogadas específicas, mas a verdade é que essas jogadas criaram muitos triplos abertos, e nesses triplos abertos os adversários marcaram apenas 31%, porque os Atlanta Hawks não têm o Dyson Daniels, e o Nickeil Alexander-Walker de repente desaprendeu de lançar, e, portanto vai ser interessante perceber numa série com o James Harden, que é extraordinário a jogar pick and roll, e de repente tens o Donovan Mitchell e o Sam Merrill prontos também, para atirar, vai ser interessante perceber como é que eles vão castigar essa defesa de bloqueio direto. Ou mesmo o Donovan Mitchell a iniciar o pick and roll e o Harden a receber ou o Merrill ou o Max Strus, por exemplo, também. O Dean Wade, há uma série de jogadores que podem receber e atirar. Tu achas que o Brunson vai ser escondido em quem? No Dean Wade? É que não vão esconder o Brunson no Donovan Mitchell nem no James Harden, não é? Tem estado a jogar o Max Strus, portanto o Brunson... Não, o Dean Wade jogou de início no último jogo, acho eu. Deixa-me pensar. Sim, da rank será certamente no Dean Wade. Não estou a ver outra opção, não é? Não vão meter a defender nem o James Harden nem o Donovan Mitchell, isso é impossível, não é? Mas é que, por exemplo, se eles entram com o Max Strus de início, que se calhar até faz algum sentido, não é?
Pá, de repente o Max Struz é muito maior que o Jalen. É muito maior e pode É meter o muito drible. maior. Pá. Eu acho que isso é uma coisa que pode Eu jogaria perfeitamente com acontecer ele, eu nesta jogaria série. com ele. É uma coisa que pode acontecer. É que de repente o Brunson fica ali entalado entre, bem, pá, podem defender zona também, não estou a dizer o contrário, né? Mas fica ali entalado entre Harden, Mitchell e Struz, tipo, é duro, meu, é duro, ele não Pois é, que consegue. meterem o Brunson no Evan Mobley no perímetro é arriscado, é Não, arriscado. vai para cima dele, o Mobley vai para cima dele. Pois, vai ter que haver ali umas ajudas muito profundas, vão ter que inventar ali qualquer coisa para proteger o Jalen Brunson, porque se eles optam por atirar o Max Strus lá para dentro, fica E o um bocadinho Mobley mais até está a difícil em marcar. termos de matchups. E o Mobley até está a marcar. Sim, mas eles convivem bem. Se o Mobley tiver que lançar 8 ou 9 vezes triplo num jogo, eles convivem bem com isso. Ninguém espera que ele marque 4, né? Estava aqui a ver quanto é que ele estava a lançar estes playoffs. Está a lançar 36%. Não é muito. Pronto, no lado do Oeste. Já agora, qual é a tua aposta? Pronto, só para finalizar. Epá, eu vou meter Knicks, Knicks em 6. Knicks em 7? Significa que eles ganham fora de casa o último jogo. Acho que sim, Knicks em 6. Eu acho que vou Knicks em 6. E tu? Vou de Knicks em 7. Knicks em Acho 7. que aquilo vai haver ali alguma tremelicagem. Atenção, o Giannunobi já treinou 2 dias seguidos. Está provável para o jogo 1, mas não sabemos se aguenta uma série inteira, não é? Ele é determinante para o sucesso dos Knicks. Portanto, este Knicks em 6 pode cair rapidamente se ele do primeiro jogo se agarra à perna e de repente tem que sair. Eu vou dizer Knicks em 7. Vou dizer Knicks em 7, mas acho que vai ser um caos a série. Acho que vai ser um bocado caótica. Falar sério, vai ser tipo os Cavs se calhar ganham um jogo em Nova York, os Knicks depois também. Acho que vai ser assim um caos. Vai ser assim um bom caos. É possível. Do lado do Oeste, os Spurs fecharam à primeira oportunidade que tiveram e fecharam em grande estilo, mas de forma convincente. Estava aqui até à procura, foram só 30 pontos de diferença, 139-109, com o Embiid só jogou 27 minutos, só precisaram que o Embiid marcasse 19 pontos. Nós estávamos a falar do Steph Castle e do Jalen Williams. Nessa manhã, o Steph Castle, logo nesse dia, só para me calar, manda 32 pontos para goela abaixo dos Minnesota Timberwolves, mais 11 ressaltos e 6 assistências, 2 turnovers. E os Spurs chegam, acho eu, no melhor momento possível para jogar contra o Standard. Antes de irmos lá, só se calhar uma palavra aos Timberwolves, porque eu depois queria falar da série entre o Standard e os Spurs. Os Timberwolves, que sem o Ant nas melhores condições, sem o Donte DiVincenzo, provou ser se calhar mais importante do que muitos achariam. Achas que vai haver alguma mexida nos Timberwolves ou eles vão perceber que isto era uma cena casuística e vão voltar da mesma forma para o ano? Acho que é importante não hiperventilarem com esta série. São 2 finais de conferência em 3 anos. 2 ou 3? 2 finais de conferência em 3 anos. Nesta com Anthony Edwards preso por arames, com o Jaden McDaniels também aflito ali no final da série, com o Donte DiVincenzo que saiu a meio dos playoffs. Eu acho que esta equipa tem de facto capacidade para poder ser bastante melhor do que foram aqui. Agora, ganharam um Terence Shannon durante os playoffs, ninguém estava, também não sei se ganharam um Terence Shannon, ganharam aqui um jogador que pode ajudar no futuro. Certamente vão continuar a desenvolver outros que ainda não apareceram, mas que poderão aparecer mais lá para a frente. Eu acho que lança só uma grande dúvida, é que o Wembanyama vai continuar a melhorar todos os anos, e o Rudy Gobert se esteve muito bem contra o Nikola Jokic, pareceu um patinho contra o Victor Wembanyama. Portanto, não sei se eles têm... Quem é que não vai parecer um patinho? Quem é que não parece um patinho? Ou seja, sim, é verdade. Nós temos o Gobert. Eu quero ver o que é que vai fazer o Hartenstein. Eu quero ver, tenho curiosidade. O Hartenstein ou o que é que seja que vá, porque assim... Ou o Chet. Mas o Chet até já tem historial, né? O Chet já tem um historial que não é positivo. Mas é diferente. Estás mais, o Chet tem um perfil mais
se encaixa mais ali no Wemby, não é? Pode vir cá fora, pode estar dentro. O Gobert pareceu sempre demasiado lento para aquela mobilidade toda do Wembanyama, e eles de repente não têm grandes alternativas, não é? A alternativa era mandar o Naz Reid lá para dentro tentar dar uns abrolhos no Wembanyama. Se eles acreditarem que isso é receita, podem tentar uma segunda vez, mas acredito que possam fazer ajustes aqui e ali. Aliás, o Anthony Edwards foi-lhe perguntado na conferência de imprensa no final do jogo o que é que ele achava de se a equipa precisava de outras soluções, de outros jogadores, eventualmente, e ele disse que não era uma pergunta para ele. Como que dizendo que a pergunta deve ser feita ao front office, ou então o front office tem que começar a trabalhar nisso, quase passando o recado ao front office, mas eu acredito que os Timberwolves vão continuar a tentar com esta iteração. Não faz sentido deitar isto abaixo e voltar a construir. Também acho que não. Portanto, a final da Conferência Oeste, eu acho que era a mais desejada por toda a gente, ou uma das mais desejadas, Spurs Thunder. Da minha memória, eu acho que não estava tão entusiasmado para uma final de conferência desde aquela que opôs, ou uma daquelas que opôs os Warriors aos Rockets, provavelmente a segunda, acho que foi a segunda, que foi 2018. Quando o Chris Paul se lesionou. Os 27 triplos seguidos falhados, não é? E eu acho que desde essa altura que não há uma série com esse nível de antecipação e com esta ideia de, apesar de no caso dos Warriors já tinham ganho 2 títulos, acho eu, se não me engano, ou já tinham ganho alguns dos títulos, pronto. Já tinham ganho 2 já. Já tinham ganho 2 e os Thunder só ganharam 1, mas a vibe de estes gajos são impossíveis de bater existia, e por isso o facto de aparecerem os Spurs agora com reais possibilidades de destronar os Thunder, porque relembro, os Spurs ganharam 3, não foi, dos 4 jogos aos Thunder na época regular, deixa-me entusiasmado para esta série. Acho que vai ferver muito, acho que a cena do bater no Wemby acho que vai continuar a acontecer, honestamente, mas estou muito curioso para saber a tua previsão até para esta série, porque eu acho que tem de ir a 7 jogos, acho que o basquetebol merece, ou seja, o basquetebol deve-nos isso, deve-nos que esta série vá a 7, mas não sei quem é que vai ganhar. Não sei se tu sabes, mas eu não sei quem também é que não faço ideia. Também não faço ideia. Deixa-me só dizer-te que os Spurs ganharam 4 dos 5 jogos da fase regular. Foram 4 dos 5 jogos. Em relação à comparação com o Warriors Rockets 2018, é a única vez desde esse ano em que se defrontam as duas equipas com o melhor registro da fase regular. E são duas equipas com mais de 60 vitórias, 64 e 62, são 126 vitórias combinadas entre estas duas equipas e, portanto, obviamente, acho que é a melhor, se não é uma das melhores, se não a melhor final de conferência desde esse mítico encontro entre Warriors e Rockets. Não sei se a nível dos jogadores, quer dizer, na altura tinhas os Warriors com Steph, Clay, KD, Draymond Green. No outro lado tinhas Harden, CP3, todos no seu prime, estavam todos no seu prime. Aqui tu tens o Shea que está a entrar no seu prime, e atenção, já leva 2 MVPs, vamos falar sobre isso ainda hoje, e tens o Wemby, que eu acho que temos que começar a redefinir o que é o prime do Wemby. O prime do Wemby não vai ser 27 anos como os outros, não é? O prime do Wemby já começou. Isto é o prime, não é? Isto é o início do prime. Ricardo, só para... Ele vai continuar a melhorar e vai lançar melhor 3 pontos e vai tomar melhores decisões, mas se não está no seu prime, o melhor defensor que o jogo alguma vez viu, isto tem que ser o prime já do NBA a começar, não é? Aos Ricardo, 22 anos. Só para te dizer, o ciclo inicial no jogo 2, portanto, o jogo 2 foi o jogo que os Rockets roubaram até em São Francisco, o ciclo inicial dos Warriors: Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant, Steph Curry e André Iguodala. A vir do banco, Sean Livingston, Nick Young, já não me lembrava que Nick Young tinha jogado, Von Looney, David West, Jordan Bell, Quinn Cook, Zaza Pachulia. E depois,
Nos Rockets, PJ Tucker, Trevor Ariza, James Harden, Chris Paul, Clint Capella. Neste jogo, por exemplo, o Eric Gordon a sair do banco marcou 27 pontos. Ainda jogava o Clint Capella, ainda tinha direito a jogar o Clint Capella aí. Clint Capella jogava, não é jogava, fazia 30 minutos por jogo, não é jogava. Mas os Rockets eram muito menos profundos, pá, porque os Rockets tinham Eric Gordon, Gerald Green e depois tipo Luke Mbamute, Aaron Jackson, Tariq Black, Ryan Anderson, o cadáver do Joe Johnson ainda estava aqui, o Nene Hilário, tipo, já não era... Apesar da equipa dos Warriors, muitas vezes esta equipa ser apontada como tendo poucas soluções, ainda assim parece-me que tinha mais do que... Poucas soluções ao ciclo inicial, atenção. Tinha mais em relação do que os Rockets tinham. Mas essa série foi a 7 jogos, se não me engano. Foi a 7 jogos. Pois, é difícil prever esta série. Há aqui coisas interessantes nesta série. É difícil prever porque os 5 jogos da fase regular deram-nos 4 vitórias para os Spurs. E a certa altura, quando eles estavam no início da época com aquelas 24 vitórias nos primeiros 25 jogos, de repente apareceram os Spurs quase como o antídoto para esta equipa absolutamente imparável, e toda a gente colocou nas costas deles esse rótulo de os gajos que vão matar os Oklahoma City Thunder. Também diziam dos Rockets com os Warriors, também diziam que se a equipa que consegue derrotar estes Warriors são estes Rockets. Mas nós ainda hoje, se passaram 8 anos, ainda hoje dizemos se o Chris Paul não se tem lesionado. Não sei se daqui a 8 anos ainda vamos dizer que o Chris Paul se tem lesionado ou se isso entretanto se vai desvanecer na história. E portanto vamos ver o que é que se pode desvanecer também na história aqui. Uma coisa é certa, o OKC tem uma profundidade e uma capacidade de continuar a jogar bem quando não está lá o Shai Gilgeous-Alexander, que é fora do normal, não é? Portanto, os titulares do OKC nestes playoffs têm um net rating de mais 11 por cada 100 posses de bola. Quando não estão os titulares em campo, o net rating do Thunder é de mais 8 por cada 100 posses de bola. Portanto, a equipa continua com um rendimento muito alto quando o Shai não está lá. Tivemos o AJ Mitchell a aparecer muito bem e vamos ter Jalen Williams, que vai estar disponível já para o jogo 1 esta noite. Vamos ver como é que ele vai aparecer, como é que vai ser a rotação, enfim, todas essas questões que estão aqui em dúvida. Agora, a profundidade existe. Tens quase 10 jogadores a marcar pelo menos 6 pontos, ou 9 jogadores a marcar pelo menos 6 pontos. Tens o Jared McCain e o Cassian Wallace, de repente estão os dois a lançar mais de 45% de 3 pontos nos playoffs. Toda a gente está a fazer o seu papel, alguns a ceder aquilo que é o seu papel. Vamos ver o que é que vai estabilizar aqui contra os Spurs, que de facto são uma equipa que vai apresentar problemas que estes OKC ainda não tiveram nestes playoffs. Mas esta questão da profundidade serve para olhar para os Spurs, porque depois temos a grande incógnita que é os minutos dos Spurs sem o Wemby, porque com o Wemby o net rating é de mais 22, são 118 pontos marcados, 96 sofridos em cada 100 posses de bola, são mais 22. Mas com o Wemby fora, o net rating continua a ser muito positivo, é mais 7, mas cai bastante, é uma diferença de quase 15 pontos por cada 100 posses de bola. Eventualmente vai haver aqui um aumento de minutos do Wemby, não sei até que ponto haverá aqui uma maior utilização do Wemby nesta série. Vamos ver a questão tática de quem é que o vai defender, se é o Chet, se é o Hartenstein, quem é que vai estar. Eu acredito que eventualmente seja o Chet, mesmo no lado do ataque. O Wembanyama vai estar em quem? Vai estar no Chet. O Chet vai ter a capacidade de trazer o Wemby para o perímetro e de o tirar de lá debaixo do cesto, onde ele costuma proteger o cesto. Se o Chet vier para o perímetro, mesmo que esteja a lançar bem, se o Chet vier para o perímetro, o Wemby vai lá, ou fica a meio caminho para poder proteger o cesto, porque depois temos as meias distância do Shai que fazem miséria. E o Wemby tem que estar um bocadinho em todo o lado, e ele é verdade que tem quase essa omnipresença como uma das suas características, mas vamos ter que jogar com isto. Vamos ter lineups só com um poste para obrigar o Wemby a tomar outro tipo de decisões. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer, porque se tu tiveres só o Chet e depois os outros 4 jogadores forem ameaças minimamente credíveis nos 3 pontos e jogarem todos no perímetro, e se conseguirem jogar todos no perímetro, isso depois limita ali um bocadinho o Wemby. Depois podes começar a comer triplos em catadupa e a fazer aquelas runs que o Standard tem feito, a fazer lembrar, lá está, aqueles terceiros períodos dos
dos Warriors dessa altura. Não tenho Será muito importante os ball handlers dos Spurs terem a capacidade de ter a bola, não perder a bola, levar a bola para o ataque, porque eu acho que a bola não vai passar muito tempo nas mãos do Embiid. O Embiid vai receber. Eu estou muito curioso para ver como é que os Spurs vão usar o Embiid ofensivamente. Eu acho que o Embiid não vai estar tanto no perímetro como se calhar esteve em séries anteriores, porque esta equipa de OKC, contra a equipa de OKC, o Embiid não se pode dar ao luxo de dar 2 dribles, não dá. É uma das piores coisas que ele tem, uma das coisas menos más que ele tem, simplesmente pelo facto da altura, não é? A bola, quando sai da mão dele, viaja uma distância enorme entre ir ao chão e voltar até à mão, e portanto teres ali aqueles cães de fila com o Caruso, o Cassius Wallace, o Lu Dort ali ao lado a cheirar quando é que a bola se lhe sai das mãos para se atirarem para cima dele, duro. Temos a lição do ano passado do Caruso no jogo 7 com os Nuggets ter andado no Jokic. De certeza que vão ser experimentadas coisas desse género com o Embiid para tirar do conforto que é aquilo que ele costuma fazer. E portanto esta série em termos de ajustamentos deve ser absolutamente deliciosa, perceber o que é que vai mudar de jogo para jogo, que respostas é que os treinadores têm, até porque temos o Mark Daigneault, que já é um dos melhores treinadores da Liga, para muitos o melhor treinador da Liga, e mesmo em termos do que vai fazendo nos playoffs, dos ajustamentos, o que já ganhou em termos de experiência nos últimos anos, dá-lhe aqui alguma bagagem, alguma capacidade para enfrentar este desafio poderoso que são os Spurs. Do outro lado temos o Mitch Johnson, que é rookie, eu sei, mas que tem ao seu lado o Sid Sweeney, o adjunto que eles foram, o Sean Sweeney, o coordenador defensivo que eles foram buscar e que montou esta defesa quase pai insuperável. Da Sidney Sweeney, não é? O pai da Sidney Sweeney. Sim, diz que sim. E que montou aqui esta defesa incrível. Portanto, muita fome pela 1 da manhã para vermos o que é que nos vai trazer esta série. Agora, previsão, diz-me lá o que é que tu queres. Tu queres os Spurs, não é? Quero porque o incumbente é sempre mais apetitoso de derrotar, não é? E era giro se fossem os Spurs à final. Eu gostava de ver os Spurs na final. Se me pedires para fazer uma aposta, eu ainda aposto no Thunder. Percebo. Mas quero 7 jogos. Não vou dizer outra coisa. Não admito menos do que 7 jogos. Não se admite menos do que 7 jogos. Mais de 7 jogos. Queremos mais de 7 jogos. Pelo menos 7 jogos. Só antes de irmos aos nossos amigos da Betano, o Shea foi anunciado ontem, ganhou o seu segundo MVP, sem surpresa, acho eu. Uma votação interessante, 83 votos que o Shea teve para primeiro, o Jokic teve 10, o Embiid teve 5 e o Cade teve 2. O Jaylen Brown acabou em sexto. Isto dá o segundo MVP ao Shea e junta-se a uma lista que tem o Bob Pettit, o Steve Nash, o Karl Malone, o Tim Duncan e o Steph Curry. Todos têm 2 títulos de MVP. O Shea já é um dos melhores jogadores da história da NBA. Ou seja, ele já é um dos... É difícil... Também pelas conquistas que já tem, não é? Não é só pelo que joga, também pelas conquistas que já tem. Estarei curioso para perceber daqui a uns anos se ele vai ficar, quando fizermos as pirâmides e essas coisas todas, se ele já está à frente do Steve Nash, se ele já está à frente do James Harden. Tipo, em que posição é que ele está nestas pirâmides, não é? Se vai ficar à frente do Kevin Durant, não sei, estás a ver? Porque... Hoje em dia podes dizer que já existe um caso de que ele está acima do Steve Nash, seu conterrâneo, não é? Seu compatriota do Canadá. Eu diria que sim. Steve Nash ganhou 2 títulos de MVP, 2005 e 2006, para muitos bastante controversos, porque Shaq e LeBron na altura dominavam a liga e para muitos foram controversos, para alguns analistas, mas o Steve Nash não tem nenhum título. Agora, dessa lista que tu disseste, quer dizer, Karl Malone... atenção, o Karl Malone
Marcou dos- muita ponte. Marcou muita ponte. marcou muitos pontos, mas um dos prémios de MVP era claramente o Michael Jordan. E o outro prémio de MVP do Karl Malone foi numa época de lockout, portanto foi numa época mais curta. Não tem títulos e tem a sua carreira também manchada por outros episódios. Portanto, não entra sequer aqui na discussão. Mas punhas à frente do James Harden, nesta altura, por exemplo. É tramado, meu. É tramado. O James Harden vai terminar como um dos melhores lançadores de sempre, um gajo que marcou muitos pontos, estás a ver? Mas tu não pões o James Harden na frente do Steve Nash, ou pões? Pões. É tramado, meu. Estas pessoas são engraçadas por causa disso. Pois é que eu não consigo pôr o... Pois, sei lá. Ricardo a sofrer. É que de repente apresentas-me um triângulo e eu tenho argumentos para virar tudo ao contrário, percebes? Yeah. O James Harden, tudo o que conquistou ao longo da sua carreira, até pelo volume, pelo tempo, pelos anos que está na liga, pelo sítio onde está nas listas de melhores marcadores da história, de mais triplos da história do jogo, tudo e mais alguma coisa, está aqui num patamar muito, muito especial. Agora, depois entram aqui há aqui muitas coisas, há coisas objetivas, os títulos, não tem títulos, é claro, não tem títulos nenhuns. Por exemplo, o James Harden, no ano em que foi MVP, foi o primeiro ano de 3 que marcou mais de 30 pontos por jogo de média. Fez 30, 36, que isto é um abuso, quando ele marcou 36, e depois 34. O Shea vai para a sua quarta época com mais de 30 pontos por jogo de média. Esta foi certo, sim, mas hoje em dia há menos posses de bola, joga-se mais rápido. Há uma série de coisas que influenciam isso mesmo, não é? O Shea também só tem 27 anos, quer dizer, mas se calhar vai ter aqui mais umas quantas épocas a marcar 30 pontos. E depois é comparar eras diferentes, é um exercício muito difícil. É um exercício muito difícil. O Harden tem 7 épocas seguidas com mais de 10 assistências por jogo. Pá. Mas pronto, cá estaremos. Mas pronto, acabou por ser um prémio justo por aquilo que aconteceu. Apesar de eu ter votado no Jokic, aceito que se deu o prémio ao Shea. Sim. Mas vamos ver o que é que vai acontecer agora nesta final de conferência. Tenho alguma curiosidade. Perceber se vai... Lá está. Porque uma coisa é tu ganhares 2 prémios de MVP seguidos e 2 prémios de Finals MVP seguidos também. Isso mete tudo. E 2 títulos. Claro, mete ali num sítio restrito. Mete num lote muito restrito. Mete-te ali num sítio. É que tipo, há argumentos para dizer que está acima do Giannis já, por exemplo. Há argumentos para isso. Há argumentos para isso. Né? O Giannis também ganhou 2 MVPs, mas só ganhou um título. Estás a ver? E este gajo ganhou 2 MVPs e 2 títulos. Tens esses argumentos. Vamos ver se ganha. Vamos ver se ganha. Bom, vamos aos nossos amigos da Betano.pt e às odds que não mentem, porque como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolhas do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, odds para o título. Ricardo, queres adivinhar quem é que é favorito? Thunder 1,47. São os Cleveland Cavaliers. Thunder 1,47, Spurs 3,15, Knicks 4,70 e Cavs 12. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Temos 2 perguntinhas da bancada também, antes de irmos embora. Diz assim o Gonçalo Cunha. Boas, malta. Cavs lá fecharam a série, não a 6, mas a 7. Penso que não haveria uma especial preferência por parte dos Knicks. Os Pistons até poderiam ser mais acessíveis, mas teriam vantagem de jogar em casa, e os Cavs até podem ter um teto mais alto e dificultar um pouco mais nos matchups, mas os Knicks asseguram o fator casa. Estes últimos 3 jogos foram bem demonstrativos das debilidades das duas equipas. Posto isto, o sentimento do primeiro jogo da fase regular depois do verão é mais ou menos idêntico ao início destas finais de conferência. Parece que nada se passou nestas últimas 2 semanas. A segunda ronda foi muito chata. Venham as finais, preferência por Knicks Spurs, não só porque os Knicks teriam maior probabilidade de vencer, como ficaria da mesma forma agradado com o título dos Spurs. Nota, é possível que esteja a começar o maior pesadelo da carreira do Chet até ao momento, enfrentar o Wemby em playoffs. Não é uma pergunta, é só um comentário do
do Gonçalo Cunha. Não sei se queres comentar alguma coisa. Epá, acho que concordamos na leitura que os Cavs têm se calhar um teto maior do que os Pistons. Não sei se os Knicks se preocupavam muito em não ter a vantagem caso se chegassem com os Pistons. Os Pistons têm sido tão inconsistentes que também acho que não. Continuaríamos a dar a vantagem Não é por aí, sim. e a favoritismo aos Knicks. Disse o Daniel Agora, Rodrigues. Knicks Spurs nas finais, em termos de narrativa, era do caraças. Teres o Alien no Madison Square Garden. Já viste os preços de umas eventuais finais no Madison Square Garden? Viste os preços dos bilhetes? As últimas finais da NBA que os Knicks foram, foi nesse ano do lockout. Mas viste isso? Viste a cena dos preços dos bilhetes? Não vi. Se os Knicks chegarem às finais, a courtside vai ser $100 mil. Ok. O último lugar lá do último piso lá de cima, lá no topo, $30 mil. Ou de sagras do nariz, né? 30 mil ou 3 mil, não sei, é demasiados zeros, mas são demasiados zeros. Yeah. Sim. Não, mas estava a dizer qualquer coisa, agora esqueci-me. Estavas a falar de história. Que a última final, porque os Knicks foram à final com os Rockets, né? E perderam em 94, mas depois foram no ano do lockout, que até tinham ficado em 8º e foram à final da NBA, não sei se lembras disso. E perderam com os Spurs, precisamente. Pois foi. Claro. Yeah. Claro que sim. Portanto, seria uma reedição dessa... Avery Johnson, puto. Avery Johnson. Seria uma reedição dessa final. Disse o Daniel Rodrigues. Bom dia, rapaziada. Depois de tanto se falar nos milhões que estão a cair do bolso do Dern e de ver o nível de lançamento do Ozar, surgiu-me uma questão. Com cada vez mais talento na liga, até que ponto este tipo de jogadores poderão receber contratos máximos no futuro? Atualmente há cerca de 40 jogadores com esses contratos, falando que normalmente só há 2 por equipa. Quando é que vai começar a haver mais seleção a quem se dá estes tipos de contratos? PS, claro que o Ozar é top 3 defensivo da liga, mas no nível de lançamento é um bocadinho fraquinho. Por isso era mais para analisar a questão da importância de a quais se dá mais importância a nível de contrato max, defesa ou ataque. Não há muitas dúvidas que é o ataque, não é? O ataque tens melhores contratos. O Gobert é um oásis, né, nessas coisas. É isso. O Gobert é um oásis, era um dos nomes que eu ia falar aqui. Existem cada vez mais modelos, até modelos holísticos que integram várias métricas avançadas que permitem captar o impacto defensivo que tu tens. Mas ainda tens mais métricas que te permitem perceber o impacto ofensivo e, portanto, um jogador com 25 pontos por jogo vai ter mais alavancagem na altura de discutir um contrato do que um jogador que marca 16 e é bom defensor. Vais dar mais dinheiro ao gajo que marca 25, portanto, isso ainda não se traduz proporcionalmente em contratos. Há outliers, não é? O Gobert é um outlier. O Ozar, que é um 0 no ataque, é um 0, absoluto 0 no ataque, mas é tão bom defensivamente que se tu o meteres num contexto, e tu estavas a dizer isso, se tu o meteres num contexto em que ele tem bons atacantes à volta dele, de repente tu olhas para ele e vês ali um gajo que é merecedor de um contrato máximo, pode ser um gajo importante para defender o melhor jogador do lado contrário. Agora, tem que funcionar ofensivamente com as peças que estão ao lado. Ele precisa de passar por uma Draymond Greenização para ser o mínimo olímpico, estás a ver? Para ser o mínimo olímpico. O JB Bickerstaff, mais no início dos playoffs, muitas vezes nem era o Cade que trazia a bola para o ataque. Era o Ozar que trazia a bola para o ataque e depois entregava só para criar ali alguma confusão visual na defesa, só para iniciar ali qualquer coisa. Faz sentido, faz sentido. Bom, estamos despachados, puto. Está feito. Está feito, obrigado por este bocadinho. Hoje não há Calado é um Poeta. Foi muito pouco tempo desde a última edição, mas temos que salientar e destacar pela positiva a boca que o Blake Griffin mandou ao Shams Charania, depois do Shams Charania ter anunciado de manhãzinha nos Estados Unidos que o Shea à noite ia receber o prémio de MVP, cortando o barato de toda a gente. O Shams e a ESPN cortou o barato de um anúncio que ia ser feito na Prime, na Amazon, e portanto, se o prémio fosse anunciado na ESPN, não sei mandou se ele aquela dica anunciar. Mandou aquela dica do put your dick in your pants, foi uma coisa desse género ou não? Não, ele disse, Shams, puto, é domingo, vai comer um brunch, seu nerd.
Guarda para maravilhoso. ti, meu puto, guarda para ti, meu. Acho que Mas já sim, houve aí bife está do por aí. Jalen Brown com o Stephen A. Smith, também vi, e ontem que andava aí a circular. Steven C mandou dar mandou à merda, basicamente. E bem, Sim. Bom, só uma sabes, recomendação, Ricardo. se isto continua, Jalen Brown e Stephen A. Smith também vão andar naquele evento de boxe do Numeiro, vais ver. Epá. Numeiro, pega nisto, Numeiro. Sim, bem. Meu puto, aquele abraço, já sabem, quem está aí desse lado que pode e deve ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e subscrever o nosso canal do YouTube e ativarem o sininho, lá o que é. Obrigado por isso. Tornem-se também patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, tudo pegado e sem til, porque não há til nos URLs, não é? Ricardo, aquele abracinho e até à próxima. Beijinhos e abraços, pá. Uma boa semana para ti, que é coisa que eu não costumo poder dizer-te, pá. Normalmente desejas-me sempre um bom fim de semana, não é? É verdade, Nunca me uma desejas boa uma boa semana. semana, pá. Eu também Não, te desejo uma boa semana. aquilo que eu nunca te vou desejar é uma boa continuação, porque isso é só estúpido.